Olá, ele esteve por 2 mandatos à frente da Associação de Magistrados do Maranhão e faz um balanço positivo de todo esse período de trabalho. Quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o doutor Ângelo Santos, presidente da Associação de Magistrados do Maranhão. Bom dia, doutor Ângelo. Bom dia, Elda. Tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Esse finzinho de mandato, assim, depois de dois mandatos, 4 anos, na verdade, né, à frente da associação, dá para dizer que o trabalho foi aquele, o senhor desempenhou o trabalho que o senhor se propôs a fazer? Eu até falei recentemente, numa solenidade de entrega de medalhas lá na AMA, que o sentimento é de missão cumprida. Esse é o sentimento, né? Nós temos que fazer essa autoavaliação, autorreflexão do trabalho que nós fizemos nesses últimos 4 anos. Claro que não fizemos nada sozinho, sempre com o apoio da diretoria, dos funcionários da associação, de toda a magistratura em geral. Mas o sentimento, sim, é de missão cumprida, até porque tentamos, nesses 4 anos, nesses 2 mandatos, né, 2 biênios, fazer com que a associação tivesse a atuação, como a gente costuma dizer, nos eixos associativo, institucional, político-social, tendo a convicção de que uma associação só tem essa representação ou só tem essa legitimidade na sociedade se realmente atuar nesses 3 eixos. Pois é sempre montado nesse tripé, como o senhor fala, né? Para fazer esse tripé, você tem que abranger praticamente todos os pontos, né? Tem as discussões no legislativo, tem as demandas do judiciário e tem as demandas da população que vocês recebem e tem que dar um trabalho de volta como resultado, né? Você diria que desses 3 pontos, todos foram atendidos satisfatoriamente? Ou o senhor diria que tem um que foi mais atendido, outro que foi mais deixado de lado? Como é que o senhor vê a sua atuação nesses 3 pontos? Claro que a exigência da própria classe é sempre uma exigência muito mais voltada para o eixo institucional, Sim. Porque é o eixo que voltado ao dia a dia do magistrado, ao dia a dia forense. Porém, como eu disse, a gente não pode ficar adstrito ou fixo somente nesse eixo, né? A gente pode apontar conquistas ou quantidade de conquistas maior nesse eixo institucional. Situação de segurança de magistrados, cursos que nós fizemos, ampliação de unidades jurisdicionais, nós sempre debatemos, levamos isso ao TJ, resolução para magistrados ter o aperfeiçoamento na área de mestrado, de doutorado. Então, são situações que nós reputamos como conquistas durante esses 4 anos. Mas a gente também não pode deixar de salientar, por exemplo, dentro do eixo associativo, o trabalho que nós tivemos voltados aos nossos magistrados aposentados, aqueles que já deram contribuição efetiva durante toda a sua carreira à magistratura. Então, nós tivemos cursos voltados para os magistrados aposentados, um acolhimento melhor, um envolvimento melhor, também algo voltado para a saúde do magistrado. Fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça para que nós pudéssemos fazer um curso do bem-estar psicológico do magistrado, que também é o eixo associativo, fora o incremento na própria sede social, para que os magistrados pudessem ter áreas de lazer ampliadas na nossa sede. Então, o eixo associativo também é muito demandado. E a gente nunca esquece também do eixo político-social. Esse político porque é a relação que nós temos que ter com os poderes, com as outras instituições, que é sempre muito importante, as discussões legislativas, como você salientou. Então, toda e qualquer discussão legislativa, não só voltada à carreira da magistratura, não só voltada ao Poder Judiciário, mas também pontos que envolviam o dia a dia do brasileiro. Eu saliento aqui, um projeto que nós tivemos, a AMA e o Parlamento, em que parlamentares maranhenses eram convidados ou foram convidados até a sede da AMA. Então, nós discutimos ali reforma da Previdência, pacote anticrime, todas essas legislações que nós tivemos repercussão nacional. Eu lembro que a gente discutiu aqui algumas vezes, quando o senhor participou do programa, sobre a questão da segurança do magistrado, né? A gente teve muitos problemas nessa área, digamos, há um tempo atrás, principalmente no período eleitoral, onde essa figura do juiz algumas vezes, vamos dizer, atrapalhava interesses, essa coisa toda. Você diria que a gente avançou nessa situação? A gente teve uma eleições municipais agora, eu diria que foi um pouco diferente já?
Eu entendo que sim, mas isso parte muito da política institucional de segurança que o tribunal, o Poder Judiciário como um todo vem trabalhando já há um bom tempo. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça vem exigindo isso aos tribunais, ou seja, os tribunais hoje têm diretorias de segurança institucional, ou seja, voltadas à segurança, o aparelhamento das comarcas, com vídeo monitoramento, com pórticos de segurança, com portais de segurança. Isso. Então, isso são itens de segurança que têm ampliado nas comarcas do Estado. Então, hoje nós temos todas as comarcas monitoradas num centro de inteligência aqui do Poder Judiciário do Maranhão. Isso também foi fruto, há um tempo atrás, de exigência ou de pedidos de requerimentos associativos, da Associação dos Magistrados, quando lá atrás nós primeiro exigimos ou buscamos a criação de um que a gente chama de fundo de segurança, ou seja, para que nós tivéssemos um valor específico para investimento na segurança. A gente sabe que investir em segurança não é algo de baixo custo, é de elevado custo, então precisava ter uma rubrica diferenciada para isso. Então eu entendo que nós avançamos muito. É claro que no item de segurança sempre podemos melhorar. Sim. E na questão da eleição propriamente dita, como você salientou, a gente pode observar que o Tribunal Regional Eleitoral tem tomado medidas já desde das últimas eleições, sempre trabalhado com comitê de segurança, ou seja, todos os órgãos de segurança fazem parte desse comitê e estão lá, principalmente nos dias que antecedem a eleição. E no dia da eleição, 24 horas, ou seja, em plantão integral dentro do tribunal para garantir essa tranquilidade na execução do trabalho. Isso mesmo. E isso eu imagino que seja muito importante. Outra coisa que eu acho importante é, depois de 4 anos, quando você consegue fazer o seu sucessor, isso significa o quê? Que o seu trabalho foi aprovado pela categoria? De certa forma, sim. Essa é a visão da política associativa, né? Quando o presidente Olídio, o presidente eleito, ele, nos últimos 2 anos, na verdade, ele é o atual segundo vice-presidente. Quer dizer, de alguma forma, ele já fazia parte desse trabalho. Ele já faz parte desse trabalho. Claro que nós tivemos uma renovação considerável nessa nova chapa eleita, mas ele é um magistrado experiente, já participou, como tem participado da diretoria executiva e também já foi diretor tanto da diretoria acadêmica quanto a diretoria de prerrogativas. Então, é alguém tarimbado dentro do movimento associativo, mas ele trouxe na chapa dele, ou nessa chapa eleita, também novas lideranças para que esse processo de renovação seja sempre contínuo. Com toda certeza, né? Mas a gente pode falar também que essa eleição da AMA, agora, essa última, foi uma das mais disputadas, né? Tivemos 2 candidatos, há tempos não se tinha esses 2 candidatos. Isso significa o que, na sua visão? Que a associação, de alguma forma, ela já faz um trabalho que dá espaço a visões diferentes, ou que, ao contrário, ela tem um certo raciocínio e ficam 2 pedaços? Como é que a gente pode interpretar esse processo? Eu acho que o processo natural, o processo democrático natural, Eduardo. Realmente, nós estávamos, desde a última eleição que nós tivemos mais de uma chapa, foi a eleição de 2006. Já faz um tempinho, já né? Faz, né? Então, assim, nós temos aí de lá para 2020. Então, mas nós sabíamos que uma eleição ou outra, nós teríamos outra opção de votação. Mas eu entendo como um processo natural, um processo democrático natural. Né? Eu acho que o natural o que não é natural é chapa única. Chapa única. Eu acho que o fato de ter mais de uma opção significa que você tem mais pessoas qualificadas para concorrer ao mesmo cargo, não é isso? E eu acho que pela qualificação da magistratura do Maranhão, acho que nas próximas eleições nós teremos até mais do que 2 chapas, porque nós temos pessoas, magistrados e magistradas preparados para assumir a associação. É claro que é sempre salutar que nós tenhamos pessoas que tenham a mínima vivência, para que possam entender e que possam buscar angariar esses cargos. É o que eu defendo. E durante o processo eleitoral, tanto com o candidato eleito Olídio quanto o candidato Rodrigo, eu os chamei e falei isso: olha, extremamente saudável a disputa
e que nós mantenhamos isso, né? Até porque após a disputa eleitoral, vencidos terão que conviver com vencedores em prol da nossa classe, em prol da nossa classe, né? Então que nós não transformemos 2 meses de um período de campanha, né, em algo que possa realmente gerar fissuras em relacionamentos. E isso daí eu falei assim, para que nós tivéssemos esse cuidado. E creio que passada a eleição, essa reunificação já tem sido trabalhada e creio que já estão todos no mesmo trilho em busca do fortalecimento da classe. É isso que é interessante. Passou a disputa, não tem mais vencidos e vencedores. Tem todos trabalhando juntos por uma causa comum, que eu imagino que era o objetivo de cada pessoa que se candidata a determinados cargos, né? É trabalhar por uma determinada causa, vamos dizer. Se um vence ou outro vence, a obrigação dos dois é continuar trabalhando, né? Agora 3 candidatos já estão um pouquinho demais na próxima, né? Vamos deixar isso para mais tarde. Vamos primeiro trabalhar 2. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, é só 1 minuto e a gente volta já, 1 minuto só. Já estamos de volta conversando aqui, ou melhor, fazendo o balanço aqui dos dois mandatos de atuação do atual presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, doutor Ângelo Santos, e a gente estava falando nesse processo eleitoral que leva ao resultado desse que começa dia 4, é isso? 4. O dia 4 de janeiro já começa uma nova direção, não é isso? Agora, com relação à qualificação dos magistrados, eu imagino que uma das atribuições da AMA é cuidar disso. O senhor diria que a gente avançou nesse processo? Hoje os nossos magistrados, a gente pode dizer, são bons magistrados, estão qualificados para a tarefa que desenvolvem, ou a gente ainda tem aquela sensação de que juiz é alguém que está superior, está pairando acima dos mortais, que tem aquela capa preta que o distingue do resto da sociedade? Elda, exemplo maior disso é que também está terminando a gestão do desembargador Frois na Escola da Magistratura, na SMAN, e mesmo num período de pandemia nós tivemos inúmeros cursos via online, né, de preparação, de qualificação, e encerramos o ano anunciando uma parceria entre Tribunal de Justiça do Maranhão, Escola da Magistratura, Associação dos Magistrados e Universidade, a UNOESC de Santa Catarina, para que fizéssemos uma turma de doutorado já no próximo ano de 2021. E logo em 2021 também está sendo formulado também uma turma de mestrado, ou seja, a qualificação é contínua em todas as áreas, né? Nós observamos pela grade, que também já tem uma nova grade de cursos para 2021, então essa qualificação tem sido contínua. Os magistrados, além dessa busca de qualificação contínua, é requisito para todo e qualquer magistrado concorrer a uma remoção, uma promoção, ele tem que ter horas de curso. Então, isso tem que ser comprovado, não pode deixar de lado de jeito ou seja, nenhum, né? É um dos itens exigidos desde a resolução do CNJ, reproduzido também na resolução do TJ, ou seja, nós temos uma exigência legal, normativa, mas também nós temos uma preocupação que nós observamos no dia a dia dos colegas, uma preocupação com essa qualificação, porque nós sabemos que a prestação jurisdicional exige do magistrado uma qualificação contínua. Então, o que a gente tem a destacar, e a AMA tem participado desse processo, pleiteando, levando a Escola da Magistratura cursos e indicação de professores para esses determinados cursos, bem como tem trabalhado junto com a escola, como eu acabei de frisar, a possibilidade de uma qualificação ainda com titulação de mestrado e doutorado, e é que nós vamos avançar em 2021. Com toda certeza. A gente tem um estado muito grande, nós temos 217 municípios, né? A gente pode dizer que a cobertura, as comarcas todas, elas já atendem a todos esses 217, ou ainda faltam alguns pontos assim que estão precisando de uma atenção um pouquinho mais especial? Elda, nem todos os municípios são comarcas, mas todos os municípios estão abrangidos por uma comarca. O que a gente chama de termos, né? Quando o município não é sede de comarca, ele é termo
termo de uma comarca. Quer dizer, é um município sede com vários agregados fazendo parte de uma mesma comarca, é isso? Isso aí, tá. Isso, justamente. Então, todo o estado está coberto por alguma comarca, certo? Então, nós avançamos, como eu acabei de frisar, a AMA participou desse processo nos últimos 4 anos e só de requerimentos da AMA nós tivemos instalações de 18 novas unidades judiciais, ou seja, tanto no interior quanto na capital nós tivemos. Além disso, nós tivemos ainda instalações de unidades que o próprio TJ entendeu e trouxe instalação, ou seja, aumentando essa cobertura, aumentando esse acesso ao cidadão, acesso ao judiciário. Então, nós observamos que esse investimento não só em novas unidades institucionais, mas também no uso da tecnologia, ou seja, nós tínhamos um incremento do processo judicial eletrônico no âmbito civil, e agora o TJ avançou muito quanto ao PJE no âmbito criminal, ou seja, quase que transformando já toda a nossa justiça online, ou seja, dentro do processo judicial eletrônico. Quer dizer, não importa quão distante você está, você de alguma forma vai ser alcançado por esse processo, vai né? ser alcançado. Durante essa pandemia, isso foi, vamos dizer assim, aperfeiçoado ainda mais, quer dizer, era um processo que já vinha começando, mas que durante a pandemia todo mundo teve que se adaptar a essa nova forma de trabalho. Com isso, deu para incrementar ainda mais esse processo eletrônico, né, que chama? Deu para fazer isso? O que comprovou mesmo, Eda, foi que o processo judicial eletrônico é uma ferramenta que veio para ficar. Veio para ficar e tem que ser cada vez mais ampliado, melhorado e no nosso caso, o Estado do Maranhão estava no segmento da área civil e agora nós estamos ampliando para a área criminal. Obviamente que nós temos ainda processos físicos que nós temos que também ampliar a situação de uma digitalização e depois de uma migração desses processos físicos para o sistema. Ou seja, é uma outra etapa necessária. Eu imagino que ainda seja um montante bem grande. É um montante grande, por quê? Porque eu falo que a torneira, principalmente a torneira dos processos físicos criminais, ela está sendo fechada agora. Até então, todos os nossos processos físicos... Criminais ainda eram físicos. É isso, todos os criminais eram físicos. E nós necessitamos do incremento total do PJE criminal no estado todo para que a gente feche, para que todo processo criminal novo seja já dentro do processo judicial eletrônico, não seja mais físico. Entendi. E aí o passivo, que eu falo, o passivo físico seja depois digitalizado e depois feita a migração para dentro do sistema. Então isso, para que nós tenhamos no estado do Maranhão 100%, todos os processos eletrônicos, vai ter que fazer todo esse processo que está sendo dito e que está sendo trabalhado. E a pandemia ratificou isso, principalmente aos gestores do tribunal, que nós temos que investir, avançar e o planejamento tem que ser ainda curto a médio prazo. Não a longo prazo. Não se dá mais para pensar em longo prazo. Com isso, a gente pode pensar na possibilidade de não encontrar mais aqueles corredores lotados de processo. Eu me lembro de fazer matéria assim pelos juizados, pelos tribunais, aqueles corredores lotados de processo que você saía procurando um por um, que precisava ter uma vista muito treinada do profissional lá do tribunal para descobrir qual era o processo. A gente pode sonhar que daqui a... não digo curto, claro, né? Mas em médio prazo, isso seja uma imagem do passado? Eu falo, Elda, que essa realidade já existe em muitas unidades da capital. Aquelas que, por exemplo, têm competência ou só cuidam dos processos cíveis, já é uma realidade. Que já está há mais tempo implantado, né? E que esse processo de digitalização e migração já iniciou. Então, essa é uma realidade que acontece. Agora, em algumas unidades em que a grande competência ou cuidam da parte criminal, esse é um processo que tem que ser avançado, como a gente registrou. E em algumas outras unidades em que nós temos uma competência mista, civil e criminal,
Então também tem que Estamos ser no meio do trabalhado. caminho. Justamente. É verdade. Justamente. Mas eu acho que a gente já pode sonhar quando daqui a algum tempo esse processo ser mais agilizado, quando não se precisa esperar tanto tempo por uma decisão, porque o juiz tem que ler aquela pilha de papel de uma vez só. Além do processo judicial eletrônico, do processo no sistema online, a situação da pandemia também ajudou a testar e a consolidar a situação das audiências por videoconferência. Isso. Porque hoje, por exemplo, se tinha dificuldade de ouvir uma testemunha, uma parte estava em outro estado e você tinha que ouvir por mecanismos legais, e que nós não tínhamos, às vezes, resultados positivos e, às vezes, o processo parava, em virtude dessa auditiva muito. e tudo. Hoje nós observamos o tribunal mesmo, até para facilitar isso, tem instalado nos fóruns do interior, diante da precariedade de internet, ou seja, um cidadão que é notificado, ele pode ir até o fórum, na sala de audiência e fazer a audiência, não falo audiência, um cidadão do município como Morros, que precisa ser ouvido num processo em outro estado. Ele pode ir até o Fórum de Morros, ir lá, fazer toda a audiência com internet, com aparelhamento todo adequado e ser ouvido pelo juiz de outro estado ou de outra cidade. Ou seja, o tribunal mesmo está avançando em salas de videoconferência nos fóruns no interior, justamente para facilitar essa agilidade na oitiva de testemunhas de partes. Agora, a aceitação, doutor Ângelo, essas novidades, quer dizer, que para a gente já parece normal, elas podem parecer estranhas para o cidadão lá de Morros, vamos dizer assim, que precisa participar de um processo, mas ele quer que um juiz esteja ali ouvindo, ele está acostumado com aquela figura que vai ouvir o depoimento dele, que vai conversar com ele. Quando ele tem que encarar uma videoconferência, nesse caso, a aceitação está sendo boa, a credibilidade do cidadão com relação a esse processo também? Toda novidade traz barreiras e desconfiança, né? Segurança e barreiras a serem vencidas, né? Isso nas searas que a gente pode. Mas eu falo, Elda, que, por exemplo, esse cidadão de Morros, ele vai continuar sendo ouvido em algumas ou determinadas audiências pelo próprio juiz presencialmente, certo? Eu falo no sentido que ele mesmo vai observar numa situação para ele ser ouvido numa comarca. Pode ser até dentro do mesmo estado, dentro do Maranhão, mas uma comarca que dista 300, 400 quilômetros. Que de alguma forma ele teria dificuldade de chegar. Teria dificuldade. E aí ele vai observar, ele pode até, num primeiro momento, achar uma estranheza, né? Mas ele vai ver também a facilidade dele se deslocar dentro da própria cidade dele, com certeza. Ali, em vez de se deslocar 300, 400 quilômetros, ele vai se deslocar 300 metros, 400 metros, ser ouvido em 10 minutos, ouvir, e o juiz vai estar lá presente, acompanhado por alguém do fórum local, e ele pode ser ouvido e ele vai observar que o custo-benefício, a agilidade, vale a pena a gente ultrapassar as barreiras das dificuldades e avançar e apoiar cada vez mais o incremento da tecnologia no dia a dia forense, que eu acho que é importante. Ele vai ter o mesmo resultado com mais rapidez. Com mais rapidez. Bem isso aí. Olha, só me resta desejar ao senhor parabéns por esse trabalho todo que o senhor desempenhou. Eu sou testemunha porque acompanhei várias vezes aqui em entrevista, o senhor vinha prestar conta aqui. Eu fico muito agradecida pela confiança e pela participação que o senhor nos deu nesse trabalho todo e desejar para o senhor assim, um ano novo muito bom. Vai ficar de fora mesmo ou ainda vai participar de alguma forma dos trabalhos da AMA? Não, eu vou participar como associado, né? Só como associado, isso. Eu acho que assim, como eu falei, a alternância é interessantíssima, a renovação é interessantíssima. Claro que foi ressaltado aqui os meus 2 biênios como presidente, mas eu também não posso esquecer o aprendizado que eu tive nos 4 anos anteriores como segundo vice-presidente. Então, na verdade, de diretoria, né? De AMA, eu tenho 8 anos, né? 4 como segundo vice-presidente e 4 depois como presidente. Então, eu acho que a minha parcela foi dada. Já foi cumprida? Foi dada, a missão foi cumprida e agora eu tenho que me comportar como um ex-presidente, né? Quando consultado, ajudar.
e como associado participar das reuniões, das assembleias, sempre de forma a construir, né, como associado, construir uma associação cada vez mais forte. Tá certo, é uma alternância de poder, é um novo caminho, é uma nova administração com suas particularidades, porque cada um tem o seu jeito diferente de administrar. Sim. E a gente fica torcendo para que tudo dê certo, claro, porque eu imagino que a causa seja comum a todos. Mas olha, muito obrigado, um bom ano novo para o senhor, que a gente tenha muita paz e muita saúde, principalmente. Muito obrigado, Elda. Obrigado, senhor. Obrigado você que está aí do outro lado nos assistindo, que sabe que tudo isso fica à sua disposição e que você pode acessar a hora que você quiser, porque está tudo bonitinho para você. Mas só para lembrar, eu te espero aqui todo dia às 8h30 da manhã, tá? Tchau.